E aí, pessoal, dando sequência então à disciplina de aditivos coadjuvantes e embalagens para alimentos, hoje a gente vai falar um pouco sobre as embalagens e o impacto que elas podem gerar ao meio ambiente, né? Então tem essa preocupação aí com a geração de tantas embalagens, qual vai ser o impacto sobre o meio ambiente que elas podem gerar durante os anos, né? Então, hoje a gente vai ver, então, vou falar um pouco sobre a geração de resíduos sólidos, o que é a coleta seletiva, vou apresentar também para vocês alguns dados sobre a coleta seletiva, os impactos que as embalagens podem causar com o meio ambiente, logicamente, que a gente vai debater um pouquinho sobre isso, e vou dar alguns exemplos de embalagens biodegradáveis, certo? Então, bora lá. Bom, segundo a Brelp, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, no ano de 2019 foi gerado aí 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Em comparação a 2010, isso foi um aumento de mais de 19%. Desses 79 milhões, 29,5 milhões foram descartados em lugares sem sistemas ou medidas necessárias para proteger a saúde tanto das pessoas quanto proteger o meio ambiente. Num todo, então, uma média gerada por pessoa é de 379 quilos por ano, certo? Segundo essa Associação Brasileira aí de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Então, ainda segundo eles, 92% de todo o resíduo sólido urbano ele foi coletado, enquanto 8% ele foi descartado de forma inadequada. Então, foi descartado no meio ambiente, foi descartado no meio do mato, ou em rios, né, na beira de rios, como a gente já sabe que alguns resíduos são descartados ali mesmo, né, ainda mais em áreas com uma pessoa com uma classe financeira menor, então eles descartam de forma mais inadequada. Então, esses 92% equivale aí a 72,7 milhões de toneladas que foi coletado. Porém, mesmo sendo coletados esses resíduos sólidos urbanos, apenas 59,5% são destinados a aterros sanitários, que são aqueles aterros que têm a captação de chorume, né? Que tem essa preocupação com o meio ambiente. É como esse aterro que a gente vê aqui na fotinha do lado. Então, ele é tudo preparado para receber os resíduos, e ele tem uma captação de chorume, como eu disse. Alguns têm captação também de gás metano. Então, apenas 59,5% foi destinado a esses aterros sanitários. 23% foi destinado a aterros controlados. Eles não têm esse sistema como o aterro sanitário, mas ele ainda é melhor para o meio ambiente em comparação ao lixão, que o lixão, 17,5% desses resíduos foram destinados a lixões. O lixão a gente já conhece aí por imagens, por vídeos, até mesmo por filmes e novela também. Já teve a novela aí, aquela Avenida Brasil, que tinha a parte da novela que era passada ali no lixão, né? Então aquele lugar de todos ainda é o pior, né? Mesmo sendo coletado, ainda tem uma parte que é destinada a algumas cidades que não têm uma infraestrutura de coleta de resíduos sólidos, é destinado a esses lixões. Então aqui tem um esquema basicamente de como é a geração de resíduos sólidos.
Então a gente tem a fonte geradora, a reciclagem começa com a geração de resíduos pós-consumo, então a fonte geradora seria nossas casas. Então daqui das nossas casas a gente pode ter algumas coletas, normalmente algumas cidades a gente tem, né, como por exemplo, onde eu moro aqui em Tangará, a gente tem a coleta seletiva, então a gente consegue separar, a gente precisa separar os resíduos sólidos, né, que são as embalagens e tudo mais, com os resíduos orgânicos. Então a gente tem essa separação, a gente tem esse lixo, tem esse controle, e a prefeitura mesmo fornece junto com uma empresa essa coleta seletiva, mas algumas cidades, principalmente aqui do Mato Grosso, como a gente vai ver, não temos essa coleta seletiva. Então, como é que funciona? Da nossa casa, algumas pessoas podem direcionar esses resíduos sólidos para catadores individuais, aqueles catadores de latinha, né? Até mesmo algumas empresas que fazem esse serviço. Então, a fonte geradora ela pode destinar esses resíduos sólidos para esses catadores individuais, que posteriormente vão seguir o restante dos caminhos. Mas eu vou falar agora sobre a coleta comum nos municípios. A coleta comum, então, é como a gente conhece, é o lixo todo misturado, né? Tanto os sólidos quanto o lixo orgânico, ele é misturado e vão para o mesmo destino. Normalmente, como a gente viu, os lixões ou os aterros controlados. Na coleta seletiva, aí a gente então já tem o próprio município, ele já disponibiliza para os moradores, e os moradores conscientes, né, logicamente, já fazem essa separação em casa, o que facilita muito mais para esses lixos irem para cooperativas ou associações de catadores. E a gente tem em algumas cidades as PEVs, que são empresas, né, instaladas pela prefeitura ou em parceria, e ela deve acompanhar essas campanhas e ela deve fazer essas campanhas educacionais e essas operações juntamente com as associações, as cooperativas de catadores, né? Então, em algumas cidades, poucas ainda aqui no Brasil, a gente tem essa PEVs. Eu lembro que em São Paulo tinha uma que era voltada basicamente para restaurantes, né, para serviços de alimentação. Então ela era uma startup e ela era voltada totalmente, né, voltada para esses serviços de alimentações. Então eles, dentro desses serviços, eles forneciam a coleta seletiva, ensinavam a fazer a coleta seletiva dentro dos restaurantes e tudo mais. Então, seguindo o ciclo aí, então a gente tem os catadores individuais e a coleta municipal, que vão aí para que esse lixo é destinado para vazadores, lixões e aterros, normalmente aterros controlados, né? Ou também, em alguns casos, aterros sanitários. A coleta seletiva e as PEVs. E depois a gente tem aí algumas empresas de bens de consumo e reciclagens, que essas empresas específicas, elas vão transformar esse lixo, né, esse resíduo em bens, né, em materiais já recicláveis, ou seja, embalagens recicláveis e tudo mais. Segundo a lei número 12.305, lá de agosto de 2010, foi introduzida a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS. Então, a gestão de resíduos sólidos ela deve seguir a seguinte forma, como diz essa pirâmide. Então, a gente tem a melhor gestão, né, que é a não geração de resíduos sólidos, até a pior, que é a disposição final, que é simplesmente o resíduo sólido ir para o lixão ou para o aterro sem passar por nenhum tratamento. Ele sai da casa do consumidor, do caminhão, ele já cai no lixão.
Bom, então a não geração então é sempre buscar alternativas modernas e inovadoras para evitar a geração desses resíduos. Então, é, lá na empresa a gente não começa, a gente tem essa não geração com a gente usar, por exemplo, embalagens 100% recicláveis. Para alimentos é um pouco mais difícil, logicamente, porque a gente, né, como a gente viu nas outras aulas, lá para plásticos, por exemplo, a gente não pode reciclar o plástico e utilizar ele para alimentos. Mas segue esse caminho, né, de a gente buscar alternativas modernas e inovadoras para não gerar mais esses resíduos. A redução, quando não é eficaz a não geração, então a gente tem a redução. Então é aquele negócio que a gente vê, a gente viu agora esses tempos atrás, aí de 10, 5 anos atrás, a redução de plástico na garrafa de água mineral, por exemplo. Então as empresas começaram a reduzir a quantidade de plástico que tinha ali na água mineral e por isso agora essas garrafas modernas são mais maleáveis, né? Elas são até realmente um pouco mais frágeis também. O reuso, então, é utilizar a embalagem, né, o resíduo sólido, para como uma outra utilização, né, sem ela ter nenhuma alteração ou nenhum processo, no máximo o processo de lavagem. Então, antigamente, por exemplo, eu lembro muito dessas latas, né, que a gente tinha de ferro, de alumínio, essas latas antigamente via muita gente utilizando como vaso de flor, por exemplo, né? Algumas latas aí são até mesmo decorativas, então já entra nessa parte de reuso, então a gente usa uma embalagem de alimento e depois passa a ser decorativa, né? Muitas outras áreas, eu que tenho uma namorada arquiteta também, eles sempre tentam fazer essas coisas, né? Reutilizar um material para fazer como decoração. Então esse seria o processo de reuso de uma embalagem ou de um resíduo sólido. Aí depois a gente tem a reciclagem, que a reciclagem sim aí vai fazer com que aquela embalagem, aquele resíduo sólido tenha uma transformação e gere ou uma matéria-prima ou até mesmo um produto final novo. Então esse material ele sofre uma transformação industrial, ou ele vai ser, né, logicamente lavado, higienizado e feito aí um processo químico, um processo térmico, mecânico para gerar uma nova matéria-prima e uma nova embalagem, por exemplo. A gente tem o tratamento e daí aqui a gente já entra na questão, né, já foge um pouquinho das questões de reutilizar, né, da reciclagem e tudo mais. O tratamento é simplesmente a gente diminuir a periculosidade do material para ser feito o depósito. Então, o material ele é lavado ou o material pode até ser incinerado para ser depositado aí nos lixões, nos aterros, né? E até mesmo o aterro sanitário ele é considerado um tratamento, porque a gente diminui a periculosidade da gente depositar todo o lixo lá em relação ao meio ambiente, certo? Então já é considerado um tratamento também. E a disposição final é simplesmente o produto ser levado aí, né, como eu disse, sair da casa do consumidor, entrar no caminhão e já ser levado para o lixão. Então essa é a disposição final. O produto é levado diretamente ao aterro, ao lixão, até mesmo para incineração, desculpa, e eles não sofrem nenhum tipo de tratamento, né, como a gente viu no item anterior. Ele não sofre nenhum tipo de tratamento, consequentemente, essa disposição final é a pior aí dentre esses requisitos que a gente tem, porque ela causa um maior impacto ao meio ambiente, também à saúde das pessoas. Os principais efeitos econômicos e ambientais da reciclagem. Então, a reciclagem ela não é
ela não pensa somente no impacto ambiental, a gente também tem um impacto econômico, né? Um efeito econômico que é causado pela reciclagem. Então a gente tem a reciclagem, ela minimiza a exploração de recursos naturais. Então, por exemplo, os plásticos que a gente viu lá na aula de plásticos, de embalagens plásticas, ele é retirado, né, do petróleo. Então, se a gente diminui a quantidade de plástico que a gente vai fabricar, ou então começa a reciclar ele de uma forma melhor, a gente tem uma exploração do petróleo muito menor. Temos a redução de poluição do solo, de água e de ar. Então, a gente sabe que a reciclagem, então, o material ele vai ser reutilizado, né? Ele vai sofrer um processo de reciclagem, vai virar um material novo, e isso faz com que a poluição do solo, da água e do mar, onde eles vão ser depositados, seja reduzida, né? Essa poluição começa a ser reduzida com o tempo. A reciclagem ela também, quando a gente pensa em reciclagem, a gente também deixa de pensar na incineração desses materiais. Então, consequentemente, ela também causa a diminuição de efeitos dos gases que causam efeito estufa, né? A emissão dos gases que causam efeito estufa. A gente tem essa tanto na incineração, tanto no aterro também. Como eu disse anteriormente, alguns aterros sanitários eles têm essa captação do metano que é gerado. Em alguns casos, como é no lixão e como é em alguns aterros controlados, a gente não tem essa captação do metano. Então esse metano que é gerado ali pela decomposição de todo o material que é colocado ali no solo, ele acaba indo diretamente para a atmosfera, o que pode também aumentar esse efeito estufa que a gente já conhece. Ele reduz custo de produção. A gente vai ver um pouquinho mais para frente uma tabelinha mostrando certinho os preços, né, o quanto isso tem um impacto econômico maior na empresa. Mas, por exemplo, que a gente viu lá na aula de embalagem metálica, o alumínio ele é muito caro para ser produzido porque ele precisa de uma elevada carga energética, né? E essa alta carga energética para fazer a geração do alumínio custa dinheiro, logicamente. Então, o que faz que aumente o custo de produção. Quando a gente já pensa na reciclagem do alumínio, por exemplo, né? Eu estou falando basicamente do alumínio, só um exemplo, mas de qualquer outro material. Quando a gente faz a reciclagem, a gente tem essa redução do custo. Então, a reciclagem também pensa nisso. E a geração de renda basicamente dos catadores, tanto dos catadores individuais quanto das associações, das cooperativas. Então eles fazem todo esse trabalho, né, e vendem esse material para a indústria já de forma separada, certinha e tal. E a indústria, né, não pega isso de graça, ela paga esses catadores, essas associações. Então, é uma geração, então essa reciclagem serve como uma geração de renda aí para essas pessoas. Da distribuição dos municípios com iniciativa de coleta seletiva. Então, a gente vê que no sul tem uma distribuição de municípios com coleta seletiva muito maior do que o restante do país, né? Eles chegam a quase 100% das cidades possuem coleta seletiva, e a gente vê aí, né, tem todas as regiões, mas a gente vê aí que o nosso centro-oeste, aqui onde a gente mora, no Mato Grosso, é a região que tem a menor quantidade de municípios com coleta seletiva. Como eu disse, onde eu moro, aqui em Tangará da Serra, a gente tem a coleta seletiva. É uma parceria da prefeitura com uma outra empresa, que é a empresa que faz serviço de abastecimento de água aqui para a prefeitura mesmo. Eles fornecem um caminhão e fazem essa coleta seletiva, né, e daí distribui aí para as associações de catadores. Mas muitas cidades não têm,
falha engano, desculpe, eu moro em Cuiabá há pouco tempo, eu não lembro de Cuiabá ter uma coleta seletiva. Eu sei que tem alguns pontos de coleta, onde o próprio consumidor tem que levar a embalagem, né, os seus resíduos para esses pontos de coleta. Mas não tem ciência, né, que aparentemente não tenha essa coleta seletiva nas casas, né, onde um caminhão específico para pegar esses resíduos sólidos, essas embalagens, o próprio consumidor faz a separação e entrega para esse caminhão, deixa na porta do lado de fora com um saco identificado e eles fazem essa coleta. Fala engano, não me recordo, não tenho nenhuma notícia sobre isso. Sei desses pontos de coleta. Então, também lá na cidade dos meus pais, lá em Minas Gerais, eles também têm um dia da semana específico, onde o próprio caminhão de lixo que faz a coleta comum, um dia na semana ele está à disposição só para fazer coleta seletiva. Então, é só a pessoa colocar o saco do lado de fora naquele dia e o pessoal, os lixeiros, eles passam, recolhem e levam para essa associação. Nesse caso da cidade dos meus pais, no interior de Minas, vai para outra cidade, né, para a associação de catadores de outra cidade. Mas é a prefeitura que faz esse serviço. Também é bem interessante. Então a gente vê que o Mato Grosso, tanto o Centro-Oeste, tem que correr muito atrás. Né? A gente tem aí, tanto o Centro-Oeste quanto o Nordeste e o Norte, tem que correr bastante atrás para a gente poder um dia chegar aí a ter uma coleta seletiva quase em todas as cidades, como é no Sul e até mesmo no Sudeste. Também é bem avançada essa questão da coleta seletiva. Aqui a gente vai falar então do volume total colhido pelas associações e cooperativas no ano de 2019. É um dado disponível pela Associação Nacional de Catadores de Lixo, né? E aqui a gente tem os dados em 1.000 toneladas. Então a gente percebe aí que o papel ele é muito o que é mais consumido, né? A gente viu nas aulas lá de embalagens de alimentos que o plástico é o material mais utilizado nas embalagens, né? Mas isso a gente fala sobre as embalagens primárias. Lembra que eu falei das embalagens primárias, secundárias e terciárias? O papel, ele entra no caso também aqui, o papelão. Então, por isso a gente tem esse peso maior quando a gente fala em papel. E também não só, aqui a gente não está tratando só de embalagens de alimentos, a gente está tratando de embalagens em geral. Então a gente sabe que o papelão é utilizado como embalagem terciária, não só para alimentos, mas para todo produto, né, todo bem de consumo é utilizado o papelão aí como embalagem terciária. Seguindo o papel, então, a gente tem o plástico, que basicamente a sua maior produção é em alimentos. A gente tem, logicamente, os plásticos para produtos eletrônicos e tudo mais, mas o maior mercado dos plásticos é da área alimentícia. Posteriormente, a gente tem os vidros, outros metais. Esses números que a gente vê aí, lembrando que é tudo em 1.000 toneladas. Então, o papel é 191.000 toneladas, certo? Então, aí outros metais, orgânicos e outros materiais. Outros metais, porque a gente tem aqui no cantinho também o alumínio. O alumínio, a gente vai ver um pouquinho mais para frente também, ele tem um custo um pouquinho maior em relação a qualquer um dos outros materiais. Então, essas associações de catadores, eles fazem essa separação. Eles basicamente deixam só para o alumínio e o restante entra como outros metais. Em porcentagem, então, a gente tem aí, é o mesmo gráfico, só que aqui em porcentagem, 54% aí de todos os materiais, então a gente viu que é o papel, consequentemente 21% são os plásticos, 15% os vidros, 8% outros metais e 1% tanto para orgânicos quanto para alumínio.
Em relação ao preço desses materiais por quilo, né, por quilograma de matéria. Então a gente tem o papel, mesmo o papel sendo tão reciclado, ele acaba tendo um custo menor, porque ele é barato, né? E como eu disse, o alumínio, né, mesmo ele tendo aí sendo 1% de todo o material recolhido, ele ainda tem um valor de mercado bem elevado. Então é por isso que a gente vê alguns catadores individuais que eles focam muito em latinhas de alumínio, porque o custo do quilo do alumínio é muito grande. Então acaba sendo vantajoso para eles fazer essa coleta apenas do alumínio. Mas todos os outros materiais eles também são vendidos, e aí a gente tem o valor deles, né, a média do valor de venda por quilo desses materiais. Então, o faturamento dessas organizações segundo a Associação Nacional dos Catadores. Isso aqui em casa de milhões no ano de 2019. Então, só com o papel, mesmo ele tendo um custo menor em relação aos demais, ele conseguiu gerar um faturamento total de 29 milhões de reais, só a coleta de papéis. E de plásticos, como ele chega ali próximo, ele está como a gente viu, ele é 21% de todo o material coletado, ele tem um custo maior, né, de venda do que o papel, ele acaba ultrapassando o faturamento. Então, o plástico aí conseguiu gerar em 2019 um faturamento total das organizações de catadores de 32 milhões de reais. Enquanto o alumínio, que a gente viu que é muito caro em relação aos outros materiais, ele ainda é reciclado em menor quantidade, então uma menor quantidade para ser reciclado, então acaba gerando um faturamento apenas de 4 milhões, apenas, entre aspas, né? 4 milhões é muito dinheiro se você levar em consideração. E aí os outros materiais, 1 milhão de reais de faturamento total das organizações com o vidro, 5 milhões com os outros metais e 0,2 com os outros materiais. Aqui de porcentagem de novo, então, logicamente o plástico já, em questão do faturamento, já ultrapassa o papel, ficando com 45% de todo o faturamento, 41% para o papel, 7% fica para os outros metais, 6% para alumínio, 1% do vidro e menos de 1%, né, chega aí próximo a de 0% para os outros materiais. O volume coletado, esse daqui já é um dado de 2017 e 2018, que foi disponibilizado também pela Associação de Catadores, só que eles não fizeram esse levantamento, esse levantamento específico no ano de 2019. Então a gente tem os dados de 2017 e 2018. Aqui a gente mostra a quantidade de toneladas de resíduos de papel. E é bem interessante aqui porque esse gráfico, ele, além de mostrar o total comparativo com os 2 anos, ele também mostra, por exemplo, o papel, vários tipos de papéis. Então a gente tem o papelão marrom, que foi o maior, como eu disse, o papelão acaba sendo o carro-chefe do papel por conta dele ser a função de embalagem terciária, não só para alimentos, mas para todos os consumos, né, para todos os bens de consumo. Então a gente tem o papelão marrom, em seguida o papel branco, que é o que a gente conhece como papel sulfite, papel misturado, temos jornal, temos revista, e a gente percebe aqui, que foi bem interessante, que no ano de 2018 teve uma queda em relação ao ano de 2017. Essa queda eles não explicam no anuário, né, que eles soltam, eles não explicam o porquê dessa queda, mas provavelmente foi por conta da reciclagem mesmo, né, que não foi conseguido fazer a coleta desses materiais, porque a gente sabe que provavelmente não foi reduzido o número, o volume desses resíduos.
Aqui a gente tem, assim como no anterior, só que aqui destinado aos plásticos. Em 2018 também teve uma queda em relação a 2017, então 2017 teve um total de resíduos de plástico maior coletado do que em 2018, e a gente vê aí que o líder, como a gente já suspeita, é o PET, entre as garrafas e tudo mais. Em seguida aí a gente tem os polietilenos de baixa densidade, posteriormente os polietilenos de alta densidade, os polipropilenos, e daí a gente já tem outros plásticos que são agrupados aí por conta de cada um ser consumido em menor quantidade, e os plásticos misturados, então aquelas embalagens, por exemplo, que a gente tem mais de uma camada de plástico, né? A gente também viu lá nas aulas anteriores. E seguido do total, aí, um total de 14 mil toneladas em 2017 e apenas 11 mil toneladas em 2018. Seguindo, aí eles dão um dado exclusivamente de alumínios, e posteriormente a gente vai falar sobre outros metais, mas em alumínio, como é bem interessante para eles financeiramente, eles dão esses dados separadamente. Então, também no mesmo jeito, 2017 e 2018 a gente teve uma diferença, 2017 teve uma coleta maior em relação ao volume. Em toneladas, as latas de alumínio sobressaem, né? Elas chegam aí a 502 toneladas, chegou a 502 toneladas em 2017, e enquanto outras formas de alumínio, que a gente tem as folhas de alumínio e tudo mais, até mesmo em alguns aparelhos eletrônicos também são levados em consideração aqui nesse anuário, foi de apenas 123 toneladas. Então a gente percebe aí que as latas de alumínio, que são exclusivamente produzidas para alimentos, tiveram uma separação, uma coleta muito maior em relação a todas as outras formas de alumínio. Aí, como eu falei dos outros metais, então a gente tem a sucata, que também é muito alto, né, a quantidade o volume coletado de sucata. Daí entra o aço, entra todos aqueles materiais, aqueles outros metais que a gente conhece fora o alumínio. Então aí foi um total em 2017 de 5 mil toneladas, né, quase 6 mil toneladas. Em 2017 teve uma queda para 2018 que foi apenas 4 mil toneladas. A gente tem os outros metais, o cobre também, que é bem utilizado. A gente não utiliza o cobre, a gente não utiliza muito cobre, apenas em algumas camadas, dependendo da embalagem que a gente for usar. Mas também a gente tem aí o dado do cobre em relação ao volume coletado desses resíduos de outros metais. E aqui também temos o vidro. O vidro, como a gente viu também na aula lá de embalagens de vidro, a gente pode separar ele em vários tipos. Aqui eles separam apenas com colorido branco, o misturado e a garrafa. Esses outros vidros também é uma categoria à parte. Então a gente percebe que o misturado, que são cacos de vidro, né, ele é um pouco maior, tanto em relação a 2017, tanto em relação a 2018, que foi maior, quase o dobro, quanto em relação aos outros tipos de vidro. O colorido teve um aumento em 2018, uma das poucas categorias que teve um aumento de um ano para outro, né? Então, todos esses coloridos, o misturado colorido e o branco, né? A garrafa branca que a gente conhece, na verdade, é transparente, todos em cacos, e as garrafas aí teve uma reciclagem, né? Uma coleta um pouquinho menor em comparação aos outros tipos de vidro. Até porque as garrafas
normalmente elas são retornáveis, né? A maioria das garrafas que a gente tem na indústria de alimentos, elas são retornáveis e até mesmo, em alguns casos, são reutilizáveis. Antigamente um pouquinho mais, porque a gente podia quebrar o vidro e colocar no muro, né? Como segurança das casas, mas as garrafas elas têm essa função muito boa que ela pode ser tanto reutilizável quanto retornável. Aqui a gente tem então a relação dos tipos de materiais recicláveis com a quantidade de CO2 que poderia ser liberado na atmosfera. Então a gente tem aí, por exemplo, os plásticos que teve 74 mil toneladas. Desse total desses plásticos, lógico, variando de alguns que emitiriam mais gás carbônico na atmosfera, mas num total aí desses 74 mil toneladas, a gente teria então 87 mil toneladas também de CO2 emitidos para a camada de ozônio. Então, com a reciclagem desses materiais, a gente deixou de emitir essa quantidade de CO2. Em relação aos plásticos, mesmo eles foram menos coletados do que papel e vidro, a gente percebe que a emissão de CO2 neles seriam muito maiores, né? Então, dessas 74 mil toneladas que a gente teve de plásticos coletados, de emissão de CO2, eles equivaleriam a 50% de toda essa tabela, certo? Enquanto o papel e o vidro, como a gente vê lá embaixo, o papel que a gente teve foi o maior material coletado em relação às toneladas. Em relação à emissão de CO2, ele chegaria a 13%, 13,1%, enquanto o vidro, mesmo sendo o segundo mais coletado, sendo 26% de todo o volume coletado, ele só geraria 0,7% de CO2 emitido na atmosfera. Então, no total aí de 400 mil toneladas coletadas, a gente deixou de gerar, né, de emitir na camada de ozônio 174 mil toneladas de CO2, certo? Então aí é onde a gente pensa em relação ao meio ambiente, né? Quando a gente fala que a reciclagem ela é eficaz contra o meio ambiente, por causa que a gente deixa nesse caso, a gente deixa de gerar, de emitir CO2 para a camada de ozônio. Aqui a gente também tem em relação à economia de energia. Então, a economia de energia, a gente vai pensar também não só no meio ambiente, mas também no custo, né? Como eu falei para vocês, o alumínio, lá que a gente viu na aula, para a gente conseguir gerar o alumínio, ele precisa de muita energia. Então, para cada tonelada de alumínio que a gente vai produzir, a gente precisa de 17,6 megawatts por hora, certo? Isso quando a gente tem a matéria virgem. Quando a gente já vai para matéria reciclada, olha a redução que a gente tem. Ele vai de 17,6 para 0,7. Isso é um ganho de 95% de energia. Então, quando a gente usa matéria reciclada, né, no caso do alumínio, a gente deixa de gastar muita energia e, consequentemente, a gente consegue reduzir muito o custo da produção de latas de alumínio ou de outros materiais produzidos com alumínio. Na questão do plástico, então, a gente tem aí uma queda também de 79%, né? Quando a gente usa o plástico, quando a gente vai utilizar a matéria virgem do plástico, a gente precisa utilizar
6,74 megawatts por hora por tonelada de material. Quando a gente vai quando a gente utiliza a matéria-prima reciclada, a gente já diminui para 1,44. O único que a gente vê aí que tem uma redução que não é muito favorável é o vidro, né? Então o vidro, quando a gente pensa na reciclagem do vidro, logicamente, como eu falei, as garrafas de vidro têm a vantagem de serem retornáveis, mas quando a gente fala em reciclagem, a gente não tem uma vantagem muito boa em comparação aos outros materiais. Para utilização de uma matéria-prima virgem, então a gente gastaria 4,83 megawatts por hora por tonelada de vidro, enquanto quando a gente vai usar a matéria-prima reciclada, ele só cai para 4,19, então um ganho de 13%. Não é muito bom, mas ainda é um ganho. Quando a gente pensa em uma indústria de alimentos que faz em alta escala, por exemplo, é uma boa vantagem, certo? Mas como a gente também viu por conta lá da produção, lembra que a gente viu, tem um videozinho que eu disponibilizei para vocês, que fala sobre a produção do vidro, né? Sobre a produção das garrafas de vidro. E lá eles usam alguns cacos, né, para usar como matéria-prima. Então é aí que a gente corta tudo, né? Deixa de usar uma matéria-prima virgem e começa a usar uma matéria-prima reciclável, certo? Aqui um comparativo, né, a gente sempre vê falando que as embalagens, né, os saquinhos de plástico, eles são muito prejudiciais ao meio ambiente, e são realmente. Só que como alternativa, alguns estabelecimentos eles utilizam os sacos de papel, né? Então aqui é um comparativo onde mostra que nem sempre vai ser vantajoso, né? Então, para 1 tonelada de saco de plástico, a gente precisa de 11 barris de petróleo. E para 1 tonelada de saco de papel, né, esse saco de papel mais resistente, a gente precisa de 17 árvores. Então a gente pensa aí, bom, não dá para falar qual é o mais vantajoso, mas vamos lá para os demais. 1% do plástico ele é reciclado, certo? Essas sacolinhas plásticas a gente vê muito na rua, algumas são reutilizáveis, que a gente pega no mercado, utiliza como saco para colocar no lixo, tudo bem. Só que diretamente para reciclagem apenas 1% é. Desses sacos de papéis, 20% são reciclados. Aí a gente já tem uma vantagem para esses sacos de papel. Eles não podem ser reutilizados, logicamente, mas eles são levados à reciclagem. A matéria-prima para a fabricação de sacola plástica é gás natural e petróleo. A matéria-prima para os sacos de papéis, como a gente viu lá naquelas aulas, a gente tem madeira, petróleo e carvão. A sacolinha de plástico, ela se decompõe, ela leva para se decompor de 5 a 1000 anos. Os sacos de papel, eles são biodegradáveis, mas, então eles são degradáveis, só que aqui no Brasil, como a maioria dos nossos resíduos sólidos, eles são levados para aterro ou lixão, e para essa questão do biodegradável, ele fica um pouquinho mal projetado, né? Porque para a biodegradação a gente precisa de oxigênio nesses aterros, nesses lixões, esses materiais não recebem a quantidade de oxigênio que precisam para ser degradados em menos tempo, como a gente gostaria, né? Cada saco de lixo, né, cada saco plástico, ele gera 0,5 quilos de poluição aérea. Para cada saco de papel, ele gera 2,6 quilos de poluição aérea. Então aqui a gente já vê que os sacos de papel já não são mais os mocinhos, né? A gente já começa a perceber
que ele também tem seu lado ruim. Aí, em comparação com o papel também, o saquinho de plástico ele necessita de 40% menos energia para ser fabricado e 91% menos energia para ser reciclado, em comparação ao papel, enquanto o saquinho de papel ele precisa da mesma quantidade de resíduo sólido que o plástico. Aqui a gente também tem dois parâmetros um pouquinho diferentes. Mais de 3% dos sacos de plástico no mundo eles tornam-se lixo flutuante, ou seja, eles acabam indo para o mar, para rios e acabam sendo prejudiciais tanto para o meio ambiente quanto para os animais. Outro parâmetro ali em relação ao saco de papel é que o peso e o volume do saco de papéis ele resulta em mais consumo ao ser transportado para as lojas. Então ele é um pouquinho mais pesado e em alguns casos ele é até um pouquinho mais frágil do que o plástico. Então até mesmo para o consumidor levar a mesma quantidade de um saco plástico e um saco de papel, ele vai precisar de um pouquinho mais de sacos de papéis. Então, como eu disse, o saquinho plástico é facilmente levado para o mar e para rios e tudo mais, e ele acaba sendo prejudicial para os animais porque alguns animais confundem ele com alga marinha e acabam comendo esse plástico, Então é muito comum a gente ver aí tartaruga, baleia, esses animais aquáticos estão aí com o problema e quando vai ver é que eles estão com um plástico na barriga, engoliram o plástico e daí pode causar a morte ou até mesmo algum problema sério para o animal. E o saco de papel, como a gente sabe, a reciclagem do papel, ela produz 50 vezes mais poluição de água na fabricação do que na fabricação do plástico, do saco de plástico. Então, quando a gente for levar em consideração, a gente acaba vendo que nenhum é o mocinho e nenhum é o vilão. A gente tem pontos e pontos. Então, é bem interessante quando a gente for no mercado, for fazer uma compra. Aqui no Mato Grosso eu acho muito difícil eu pelo menos até hoje não encontrei um mercado que faça que utilize esses sacos de papéis para fazer o transporte das compras. Mas a gente tem que levar em consideração lá aqueles requisitos que a gente viu um pouquinho anterior lá naquela pirâmide, que é a não geração, a redução, o reuso. Então, por exemplo, aqui em casa, a gente faz muita compra no atacadão. No atacadão a gente sabe que eles não fornecem sacolinha plástica. Então a gente já tem na parte de trás do carro, no porta-mala, já que a gente não carrega muita coisa lá no dia a dia, a gente já tem lá na parte de trás do carro algumas caixas de papelão. Então a gente coloca as coisas no carrinho, passa as coisas no caixa, coloca no carrinho de novo e lá no carro a gente vai guardar devidamente nas caixas de papelão e na bolsa térmica se for um produto que precisa ser refrigerado e tudo mais para não ter nenhum problema. Então a gente utiliza esse método. Só que a gente vai no mercadinho aqui próximo de casa e lá eles fazem, vai a pé, e tal, como é muito próximo de casa, e lá eles dão esses sacos plásticos. Então o que a gente faz? Normalmente a gente vai lá, pega um saco plástico, tenta pegar o mínimo de saco plástico possível, até misturando alguns alimentos que não deveriam ser misturados também, e traz para casa e aqui em casa a gente usa alguns desses sacos de plástico aí para, como todo mundo usa, para sacos de banheiro, sacola de lixo do banheiro, sacola de lixo da pia. Então a gente utiliza bastante esses sacos plásticos para isso. Mas normalmente a gente tenta reduzir muito o consumo de saco plástico aqui na minha casa, é um conselho que eu dou para todo mundo, Como opção para o saco plástico, começaram a surgir as sacolas oxo-biodegradáveis.
São algumas sacolas que elas são biodegradáveis, só que elas precisam exclusivamente do contato com o oxigênio e a luz e o calor, eles aceleram esse processo de degradação. Elas são normalmente produzidas aí com polietileno de alta densidade e com alguns aditivos que favorecem a degradação, né, aceleram esse processo de degradação da sacola. Então essas sacolas, eu não sei se vocês já viram, começaram a circular bastante alguns mercados na época que eu morava lá em Minas Gerais com meus pais, eu lembro, são algumas sacolas que quando você utiliza elas e você guarda para posteriormente reutilizar, assim, se você deixa muito tempo ela armazenada, ela começa a desfarelar, né? Ela começa a se desfazer e ela deixa de ser prestativa, porque aí diminui as propriedades mecânicas dessa sacola. Logicamente, por um lado é muito bom, porque ela é degradada naturalmente, né? Porém, quando a gente pensa se a gente quer levar essas sacolas para o lixão, para um aterro, a gente tem que levar em consideração que ela não vai ter muito contato com o oxigênio, com o calor e com a luz, como a gente vai ver mais para frente. Então, essa degradação, ela começa aí com a presença de oxigênio, de calor e de luz, que acelera essa degradação, e posteriormente ela é complementada, né, por ação de micro-organismos, né, que fazem a degradação dela e não gerem aí resíduos nocivos, como o metano, porque é um processo que ocorre todo na presença do oxigênio. Então são micro-organismos aeróbicos que fazem essa degradação. Então aqui é um esquemazinho de como é feito. Então a gente tem o polímero, a gente tem tanto a degradação, logicamente que essa degradação ela não ocorre uma etapa para depois outra, né? Como pode ter parecido que eu tinha falado. Não, elas ocorrem todas ao mesmo tempo. Então aí tem a degradação por água, por luz, por micro-organismos, por calor, por oxigênio e a força mecânica. Então tudo isso vai fazendo com que esses polímeros eles vão sendo fragmentados. E daí, como eu falei, é complementada pela ação dos micro-organismos e eles podem ser degradados em dois meios, né? Tanto em meio aeróbico como em meio anaeróbico. No meio aeróbico, a gente tem aí a geração de água, CO2 e biomassa, e no meio anaeróbico a gente vai ter aí a geração de O2, água, metano e a biomassa e o metano. Então aqui a gente tem alguns estudos, né, que eles consideraram a utilização dessas sacolas oxobiodegradáveis. Então em 2008 foi estudado e eles concluíram que somente 12,5% dos plásticos se converteram em O2 e água, né, como a gente viu que era para ser gerado lá. Já em 2017, um outro estudo realizado por Coleman e os colaboradores, eles perceberam que as sacolas oxobiodegradáveis, em comparação às sacolas normais, as convencionais, elas tiveram a degradação muito parecida quando foram submetidas, foram colocadas sob terra, sob areia. Então, basicamente a gente pode concluir que eles adaptaram o estudo para como esses materiais se comportariam em aterros sanitários, aterros controlados e até mesmo no lixão, né? Onde o oxigênio, né, e o calor e a luz, ela seria impedida de entrar em contato com esses materiais.
E eles perceberam então que a degradação tanto das sacolas convencionais quanto a essas oxo-biodegradáveis foi basicamente a mesma. Então, a gente não pode levar em consideração que essas sacolas oxo-biodegradáveis elas fazem bem para o meio ambiente em comparação às convencionais, já que quando elas são destinadas, como é a maioria dos casos aqui no Brasil, para lixões e aterros, o oxigênio não vai ter como causar oxidação e fragmentar mais ainda essas embalagens, certo? Então isso pode acabar contaminando o solo, contaminando lençóis freáticos e tudo mais. E é assim que a gente vive, a gente tem essas oxo-biodegradáveis, né, essas sacolas que se degradam, porém se a gente levar em consideração o cenário que a gente tem atualmente no Brasil, elas não fazem muita diferença em comparação às sacolas convencionais. Polímeros biodegradáveis sintéticos naturais. Algumas substituições de plástico convencionais eu vou apresentar um pouquinho aqui para vocês. Primeiramente, como então é feita, revisando aí como é feita a biodegradação. A definição de biodegradação é a decomposição de substâncias por micro-organismos, sendo o material convertido a uma biomassa, gás carbônico, água e, quando anaeróbico, metano, né, que foi o que eu falei anteriormente para vocês lá. Então aqui a gente tem alguns polímeros biodegradáveis. A gente tem 4 fontes, né, tem 4 origens aí dos polímeros biodegradáveis. Então a gente tem os polímeros biodegradáveis de origem agrícola, que são as biomassas, então eles podem ser tanto de polissacarídeos com amigos, também podem ser produtos ligonocelulósicos e alguns outros como pectina, quitosano, gomas. A gente também tem, ainda de origem agrícola, os polímeros que podem ser de origem de proteína e de lipídio, tanto animal quanto vegetal. De animal a gente tem aí polímeros da caseína, soro do leite, colágeno. Da vegetal, a zeína, a proteína de soja e o glúten. De origem biológica, a gente tem o PHA, o PHB e o PHBV, né, que são alguns polímeros de origem biológica, então são micro-organismos que produzem esses polímeros biodegradáveis. A gente também tem os polímeros de origem biotecnológica, que são os polilácticos, né, que a gente viu na aula de plástico. Eu falei um pouquinho sobre eles, que são aqueles plásticos que hoje em dia estão sendo usados para impressão 3D. E a gente também tem os polímeros biodegradáveis de origem, originados de derivados do petróleo, que são o PCl, o PA, o PBSA e o PBAT. Então aqui a gente tem uma relação do que vai das fontes, né, de fonte fóssil a fonte renovável e de não biodegradável até os biodegradáveis. Então os plásticos mais comuns que a gente tem, né, que a gente conhece, foram aqueles que eu falei lá naquela aula de plástico. Então o polietileno, o polipropileno, o poliestireno, o PET e o PVC. Eles são de fontes fósseis, então ele é gerado a partir do petróleo e ele não é biodegradável. Então daí depois a gente vai aqui para a parte de cima, que a gente tem os conhecidos plásticos verdes, né? São biopet, o biopropileno, bioetileno, que eles são eles são gerados de fonte renovável, porém eles também não são biodegradáveis. Indo para o outro lado dessa tabela, a gente tem os plásticos de fontes fóssil e biodegradáveis, que são o PEA, que eu acabei de falar, o PCl, o PBAT e o PBSA. Né? Então esses são plásticos gerados aí de fontes fósseis, porém
eles são biodegradáveis. E daí a gente tem os que estão ganhando mercado hoje em dia, né, os que são os queridinhos aí, que são de fontes renováveis e também são biodegradáveis. Então a gente tem os plásticos fabricados a partir de amido, de proteína, de fibras, e daí a gente entra o PHA, o PHB, o PHBV, que são de origem microbiana, e o PLA, que é aquele da impressão 3D, que ele é de origem biotecnológica. Em relação a polímeros biodegradáveis naturais, a gente ainda tem, né, tem muitas linhas de estudos, né, tanto aqui no mestrado mesmo do IF, a gente tem um pessoal que está trabalhando com biofilme, mas a gente ainda tem alguns problemas que devem ser levados em consideração quando a gente vai levar esses polímeros biodegradáveis para aplicação. A gente tem aí o problema de permeabilidade, solubilidade, soldabilidade, então alguns têm uma soldabilidade muito ruim em comparação a outros plásticos, então por isso não são muito bem aplicados na indústria. Maquinabilidade, então a gente precisa de maquinários ou maquinários específicos para mexer com esses polímeros que ainda não foram desenvolvidas, ou também na própria lubrificação, por exemplo, da máquina, pode acontecer algum problema para a fabricação desses polímeros. As propriedades mecânicas, então, infelizmente, a gente tem alguns polímeros naturais que têm algumas propriedades não tão boas em consideração aos plásticos comuns, né, vamos dizer assim, aos plásticos convencionais. Propriedades óticas, alguns plásticos também biodegradáveis têm esse problema de serem um pouco opacos, entre outros problemas que a gente tem que levar em consideração para a aplicação desses polímeros biodegradáveis naturais na indústria, né, lá para alimentos necessariamente, já que alimentos ainda são as empresas que utilizam mais o plástico como embalagem. Bom, o maior problema que a gente tem em relação a polímeros biodegradáveis sintéticos também é a relação do custo elevado em comparação aos polímeros, né, aos plásticos convencionais, e seguido das propriedades mecânicas. A gente também tem esses problemas que devem ser levados em consideração quando a gente vai quando a gente pretende aplicar esses materiais nas embalagens de alimentos. Então, a soldabilidade, a permeabilidade, todos esses têm esses problemas. Mas, para alguns casos, a gente tem algumas soluções, que são as misturas, né? Mais conhecidas também como blenders, que é uma expressão aportuguesada do inglês, que é blend, que é mistura. Então a gente tem aí filmes, tanto eles misturados na própria composição, quanto a gente pode ter também filmes multicamadas, na introdução de nova tecnologia, e entre outras, mas mesmo tendo essas soluções, elas são soluções para as propriedades mecânicas, porque cada solução dessa acrescenta um alto custo, e quando a gente tenta, infelizmente ainda, quando a gente tenta cortar custo, a gente acaba diminuindo as propriedades mecânicas. Então é uma faca de dois gumes, né? Se a gente pensa, eu preciso melhorar a propriedade mecânica, tá, mas o custo vai ser mais elevado. Se eu preciso baixar o custo, as propriedades mecânicas vão ser menores. Então a gente tem que achar um meio termo ou começar a desenvolver novas tecnologias. E é nisso que muitas pesquisas de mestrado, doutorado, no mundo inteiro, até mesmo pesquisas industriais, são voltadas hoje em dia. Então aqui a gente tem a comparação de algumas propriedades mecânicas, temperatura de fusão e o tempo de degradação de alguns tipos de plástico. A gente tem aí o polietileno de alta densidade, que é muito utilizado, o PLA, que é aquele que eu já falei anteriormente, PHB, que é aquele fabricado por atividade microbiana,
PCl e o PBAT. Então, algumas propriedades mecânicas levadas em consideração aqui, que essas são as propriedades mecânicas mais comuns testadas quando a gente leva em consideração a fabricação de plástico, né, de sacolinhas, por exemplo. Então, a gente tem a propriedade elástica, né, o quanto ele consegue, qual a pressão que eu posso aplicar nela para que ele consegue se manter sem romper, né? Então, aí a gente tem alguns plásticos, por exemplo, como o PHB, que são muito bons nesse quesito, nesse módulo elástico. Porém, ele já não é tão bom no alongamento em porcentagem. Então, eu consigo aplicar uma força muito grande para ele, mas quando ele é levado em alongamento, ele só alonga de 2 a 8%, em comparação ao polietileno de alta densidade, ele tem aí um módulo elástico na média aí, entre 500 e 1500. O alongamento dele chega de 10 a 1000%, entendeu? Então, tudo isso é levado em consideração, né? Além dessas duas propriedades mecânicas, a gente também tem a tensão e ruptura, e também o quanto eu posso puxar esse plástico até o momento que ele rompe, né? Até o momento que esse plástico ele rasga, basicamente é isso. A gente também tem a temperatura de fusão, como a gente sabe, quanto maior a temperatura para você fazer um processo, mais dinheiro você tem que gastar, porque gasta mais energia. O tempo de degradação, que é um quesito que hoje em dia, né, ainda mais nessa aula que a gente está falando sobre o meio ambiente, é muito levado em consideração quando a gente pensa em escolher um polímero para fabricação de uma embalagem, né? Então, por exemplo, o polietileno de alta densidade, que a gente sabe que tem propriedades mecânicas muito boas, a temperatura de fusão dele é relativamente baixa, porém o tempo de degradação dele é muito maior, né? Em comparação, por exemplo, ao PBAT, que leva 180 dias, que já é grande, né? Já são 3 meses, desculpa, já são 6 meses aí. O polietileno de alta densidade, ele pode levar até 50 anos. Mas também outra coisa que a indústria pensa muito, né, quando a gente foge do meio ambiente, né, desse pensamento mais voltado ao meio ambiente, é o custo. Sempre que vai ser levado normalmente é o custo. Então, quando a gente fala assim, por tempo de degradação, por exemplo, do PCl, que ele leva de 21 a 34 dias de degradação, mas o peso, o custo da quilograma é 10 reais, né, 10 dólares, né, que está em dólar. Então é 10 dólares que a gente gasta aí para 1 quilo desse material. Enquanto o polietileno de alta densidade é 1 dólar por quilo. Então sempre é levado em consideração, né? Tem que ser levado em consideração o preço, tempo de degradação e daí também as propriedades mecânicas e físicas do material. Agora eu vou falar alguns exemplos comerciais que a gente tem. Alguns tem aqui no Brasil já começaram a chegar, outros ainda estão na Europa, né? A gente também tem diversos outros que estão sendo desenvolvidos que ainda não chegaram para o mercado, mas já sabemos por publicações, por artigos que também já foram desenvolvidos e já estão sendo utilizados para estudos laboratoriais, né, por enquanto, né? Não estão sendo utilizados para o comércio. Então eu aconselho vocês aí também a dar uma olhada, né, a pesquisar os polímeros que estão sendo divulgados. Para o pessoal que pretende
ir para a indústria, trabalhar numa indústria de embalagens, por exemplo, uma Tetra Pak. Também ficar de olho nesses artigos, quem pensa em ir para o mestrado, para o doutorado, para ir para essa área da pesquisa, da área acadêmica, também ficar de olho nesses artigos que falam sobre novos polímeros, porque é uma área que está crescendo muito e ainda tem muito para crescer, tem muito para ser explorado. Então, o exemplo que a gente tem aí da Basto, um exemplo que a gente tem aí é da Basto, que é o Ecoflex. Ele é derivado de base fóssil, então ele é retirado aí de derivados do petróleo. Ele tem propriedades muito parecidas com os plásticos convencionais. Ele é totalmente biodegradável em condições industriais de compostagem, ou seja, quando ele é destinado a uma compostagem de forma correta, ele é totalmente biodegradado. Então, a gente já percebe que tem aquele mesmo problema dos materiais oxo-biodegradáveis, né? Pensando no Brasil, quando a gente pensa que esse produto vai ser levado para um aterro, para um lixão, já começa a apresentar alguns probleminhas, mas já esse material ele já está bem difundido no mercado. Ele pode ser utilizado tanto na produção de sacolas e embalagens, mas também pode ser para outros produtos. E ele pode ser misturado, né? Pode ser um componente de mistura para polímeros de base biológica e do PLA, que é aquele que a gente falou, que é de base biotecnológica. Da mesma empresa, né, da BASF, a gente também tem o EcoBio, que aí ele é formado da empresa mesmo, é patente dela, mas ele é formado pela conjunção do Ecoflex, que é aquele anterior que a gente viu, com o PLA e outros aditivos. Ele tem uma característica muito boa ele consegue ter uma impressão muito boa nele e também ele tem uma boa soldabilidade, então ele é fácil de ser soldado. Além disso, ele é resistente ao estresse mecânico e também resistente à umidade. Ele tem uma característica de que ele suporta a mesma carga de sacolas de polietileno, e a gente também tem dessa linha da EcoBio o desenvolvimento desse plástico, né, para revestimento de papéis e também papel cartão. A gente tem aqui o Paragon, de uma empresa holandesa, que é a Avib, que ele é formado por amido de batata com PLA e PHA. Então, ele pega aí uma biomassa, né? Ele é formado então por um polímero de origem de biomassa, um de biotecnologia e um de petróleo. Né? Então, ele utiliza esses três para fazer um plástico aí tão resistente quanto os plásticos convencionais. E lembrando que todas essas três fontes, né, tanto o amido de batata, o PLA e o PHA, eles são biodegradáveis. E a gente também tem a Masterv, de uma empresa italiana, que é a mistura também de amido com o PCl ou PVA, né? E também ele pode ser utilizado aí em diversos produtos, tanto em bandejas, quanto talheres, copos, até plásticos e até mesmo filme. Bom, isso é tudo, pessoal. Muito obrigado por acompanhar as aulas, né? Eu gostaria que vocês enviassem, se fosse possível, um feedback, se vocês gostaram das aulas, se foi bom para vocês, se vocês entenderam todo o conteúdo. Pouquíssimas pessoas vieram tirar dúvida comigo.
As que tiraram, tentei responder o mais breve possível, de forma mais clara. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, daquela mesma forma, eu estou no grupo lá do WhatsApp. É só me chamar, não quer mandar mensagem no grupo, me chama no privado, me manda sua pergunta e eu tento responder você com a maior velocidade possível que eu consigo, certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e, quem sabe, até a próxima.